Vou começar com uma observação que me acompanha há muitos anos e que continua sendo, na minha experiência, uma das mais subestimadas no campo do pensamento filosófico e contemplativo. Causa e efeito não é apenas uma lei do mundo físico. Quando aprendemos sobre causa e efeito na escola, aprendemos no plano físico. Se eu empurro um objeto, ele se move. Se eu negligencio o corpo, ele adoece. Se eu planto uma semente, nasce uma planta. A lógica é clara, verificável, ensinável. Mas essa é apenas a camada mais superficial de um princípio que os sistemas de sabedoria mais antigos tratavam como estrutural para a compreensão da realidade em todos os seus planos. Os hermetistas, aqueles que seguiam os ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, figura que os gregos associavam ao deus Hermes e os egípcios ao deus Tote, tinham um axioma que sintetizava isso: como acima, assim abaixo; como dentro, assim fora. A ideia não é que o mundo físico é uma ilusão, é que o mundo físico é a camada mais densa e mais lenta de manifestação de processos que começam em planos mais sutis. O que você vê ao redor é, em grande parte, o efeito de causas que se originaram no mental e no emocional. Isso é ao mesmo tempo mais simples e mais radical do que parece. Mais simples porque a lógica é a mesma. Causas produzem efeitos. A diferença é que a maioria das pessoas procura as causas apenas no plano físico, o que é como tentar entender a planta olhando apenas para as folhas, sem nunca olhar para as raízes. Mais radical porque, se levada a sério, essa ideia transforma completamente a forma como você entende o que está acontecendo na sua vida. O que você experimenta externamente não é simplesmente o que a realidade fez com você. É, em grau significativo, a expressão densa de padrões que se formaram em camadas mais internas. O mundo externo segue o mundo interno. Essa frase aparece em diferentes formas em tradições tão distintas quanto o estoicismo romano, o budismo tibetano, a filosofia hermética e a psicologia junguiana. Não é coincidência. É a mesma observação feita por pessoas que observaram a experiência humana com atenção suficiente por tempo suficiente. Antes de continuar, preciso ser honesto sobre o que essa afirmação não significa, porque é um dos pontos onde mais distorções acontecem. Dizer que o mundo externo segue o mundo interno não é uma forma de responsabilizar as pessoas por tudo o que acontece com elas. Não significa que quem sofre uma injustiça a criou através dos próprios pensamentos. Não significa que circunstâncias além do controle individual sejam simplesmente efeitos de estados internos inadequados. Há causas estruturais, sociais, econômicas, que operam de forma completamente independente do estado interno de qualquer indivíduo. Negar isso é não apenas impreciso, é cruel. O que a observação significa, numa leitura honesta e mais limitada, é que o estado interno a partir do qual você responde às circunstâncias determina, em grau significativo, o que você percebe como possível, quais ações você toma, como você se relaciona com os outros e, portanto, quais resultados tendem a emergir ao longo do tempo. Com essa calibração feita, podemos ir mais fundo. A maior parte do que chamamos de realidade é filtrada antes de chegar à consciência. O sistema nervoso recebe uma quantidade de informação enormemente maior do que a que processa conscientemente. O que passa pelo filtro e chega à atenção é determinado, em parte, pelos padrões emocionais e mentais que você habitua. Uma pessoa que vive cronicamente no estado de escassez
tende a perceber principalmente o que confirma a escassez. Uma pessoa que habita um estado de possibilidade tende a perceber principalmente o que confirma a possibilidade. As circunstâncias objetivas podem ser as mesmas. A experiência subjetiva e as ações que ela inspira são radicalmente diferentes. Isso é neurobiologia, não misticismo. O sistema de ativação reticular ascendente filtra a percepção com base na relevância do que você está buscando. O que você pratica emocionalmente, de forma consistente, calibra o que parece relevante. A implicação prática é direta. Se você quer mudar o que experimenta no mundo externo, a intervenção mais eficaz frequentemente não está no mundo externo. Está no padrão interno que está gerando a percepção e a resposta. Os hermetistas chamavam isso de trabalho com a causa. Os estoicos chamavam de trabalho com o julgamento, a interpretação que a mente faz dos eventos. Jung chamava de trabalho com o inconsciente, as camadas da psique que operam sem nossa percepção consciente, mas que dirigem comportamentos e padrões. Vocabulários diferentes, a mesma observação fundamental. Agora quero entrar no que considero o princípio mais contraintuitivo e mais negligenciado de todos, o princípio da vibração, ou em linguagem mais contemporânea, o princípio de que o estado que você habita de forma consistente é o que você transmite, e o que você transmite é o que você atrai de volta. Tudo vibra. Isso não é metáfora, é física. A matéria aparentemente sólida é composta de partículas em constante movimento. As pedras, que parecem imóveis, têm moléculas em vibração. A diferença entre estados da matéria é, em parte, a frequência dessa vibração. O ser humano também vibra, não apenas no sentido físico da atividade celular, mas no sentido eletromagnético do campo gerado pelo coração e pelo cérebro, e no sentido funcional dos padrões emocionais que constituem o estado habitual. E aqui está a observação que os sistemas de sabedoria antigos faziam e que a neurociência contemporânea está documentando em termos diferentes. O estado emocional habitual de uma pessoa determina o que ela atrai de volta para si. Não de forma mágica, de forma muito concreta. O estado emocional determina a postura, o tom de voz, as escolhas de palavras, o que você percebe como oportunidade e o que você percebe como ameaça, como as outras pessoas respondem à sua presença, quais riscos você está disposto a assumir, quais relações você sustenta. A soma de todas essas influências ao longo do tempo produz resultados muito diferentes dependendo do estado habitual. Uma pessoa que habita cronicamente um estado de medo e contração vai, ao longo do tempo, tomar decisões diferentes, construir relações diferentes, responder a oportunidades de forma diferente de uma pessoa que habita um estado de abertura e confiança, sem nenhuma magia quântica envolvida. Mas há um ponto aqui que raramente é dito com a honestidade que merece. A maioria das pessoas não habita esses estados, os visita. Você medita por 10 minutos e se sente bem. Você lê algo inspirador e sente aquela abertura. Você tem uma conversa significativa e sai diferente. Mas depois de uma hora, depois de um dia, o estado habitual retornou. Porque o estado habitual é o que você pratica durante a maior parte do tempo, e a prática de 10 minutos não é suficiente para mudar o que está sendo praticado nas outras 14 horas acordado. A questão relevante não é: você consegue acessar estados de maior clareza e abertura? A resposta a essa pergunta é provavelmente sim para a maioria das pessoas. A questão relevante é: onde você vive?
quais estados você habita durante a maior parte do tempo? E essa pergunta leva diretamente para o que eu chamo de dieta mental. Assim como a composição corporal é, em grande parte, o resultado do que você come de forma consistente ao longo do tempo, a composição do seu estado interno é, em grande parte, o resultado do que você alimenta sua atenção de forma consistente. Se a maioria do seu tempo é passada em ambientes que ativam o medo, a comparação, a raiva ou o ressentimento, esses estados se tornam o seu normal. Não porque você seja fraco ou inconsciente, porque o sistema nervoso se adapta ao que é mais frequente. A exposição crônica a determinados tipos de conteúdo, a determinados tipos de conversa, a determinados ambientes emocionais, calibra o sistema para aquela frequência. E essa calibração acontece de forma gradual e em grande parte imperceptível, até que você olha para trás e percebe que ficou muito tempo num estado que não reconhece como seu. A boa notícia é que o inverso também é verdadeiro. A exposição consistente a ambientes, conversas, conteúdos e práticas que cultivam estados de maior coerência emocional ao longo do tempo recalibra o sistema nervoso. Isso não é afirmação de que você pode controlar completamente o seu estado através de escolhas de dieta mental. Há eventos que afetam o estado independentemente de qualquer prática. Há traumas que deixam marcas que a dieta mental sozinha não resolve. Há condições biológicas que requerem intervenção específica. Mas dentro das margens do que é influenciável, a dieta mental é uma das alavancas mais diretas e mais acessíveis que existem. Quero falar agora sobre algo que considero um dos erros mais comuns nesse campo: a confusão entre o esforço pela perfeição e o trabalho consistente de recalibração. Uma das formas mais eficazes de sabotar qualquer prática de desenvolvimento é exigir perfeição dela. A pessoa que decide que vai manter pensamentos positivos absolutamente o tempo todo está criando as condições para o fracasso e para a culpa que paralisa. O objetivo não é estar permanentemente num estado elevado. O objetivo é desenvolver a capacidade de notar quando você saiu do estado que quer habitar e retornar a ele com cada vez mais rapidez. A metáfora que gosto é a do cavaleiro e o cavalo. O cavalo vai tropeçar, vai sair do caminho. Isso é inevitável. A questão não é se você vai cair, é quanto tempo você fica no chão antes de se levantar. Alguém que consegue retornar ao seu estado de maior clareza e equilíbrio em minutos após um evento perturbador está em posição muito diferente de alguém que permanece perturbado por horas ou dias. Não porque o segundo seja fraco, porque ainda não desenvolveu o músculo do retorno. E esse músculo se desenvolve através de prática, não de vontade. Aqui entra algo que os sistemas contemplativos sabiam e que a neurociência confirma. A prática de regular o estado interno precisa ser suficientemente regular para criar novos padrões. Meditação uma vez por semana não reorganiza o cérebro. Prática diária, mesmo que breve, cria efeitos cumulativos que uma prática semanal intensa não consegue. Não porque a quantidade de tempo seja o único fator, mas porque frequência cria familiaridade, e familiaridade cria disponibilidade. O estado que você pratica com mais frequência se torna o estado que você consegue acessar com mais facilidade. Os estoicos tinham uma prática chamada asqueses, o treino deliberado de capacidades que você quer ter disponíveis nos momentos em que mais precisar. Marco Aurélio não apenas filosofava sobre equanimidade, praticava a equanimidade deliberadamente todos os dias,
precisamente para que estivesse disponível nas situações de extrema pressão em que governar o império o colocava. Isso é o que separava, na sua avaliação, o filósofo que sabe da filosofia do filósofo que vive a filosofia. O conhecimento sem prática é ornamento. A prática sem conhecimento é cega. Juntos, produzem algo que as tradições chamavam de sabedoria e que eu descreveria como a capacidade de agir de acordo com o que você entende, não apenas quando é fácil, mas especialmente quando é difícil. Quero trazer uma perspectiva que raramente aparece nessas discussões e que considero necessária para que tudo que foi dito até aqui não se torne mais uma fonte de autocobrança disfarçada de desenvolvimento. Existe uma diferença fundamental entre trabalhar com causa e efeito como prática de expansão da consciência e usá-lo como sistema de autojulgamento. A versão expansiva reconhece que o estado interno tem influência real sobre o que se experiencia externamente e que cultivar estados de maior coerência e clareza é um trabalho digno e produtivo. A versão de autojulgamento pega o mesmo princípio e o transforma em: se minha vida não está como quero, é porque meu estado interno está errado. Portanto, cada dificuldade é evidência de falha interna. Isso é o oposto do que as tradições mais honestas ensinavam. Os estoicos distinguiam rigorosamente entre o que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto era explícito. O que está sob nosso controle é como nos relacionamos com os eventos. O que não está é a maior parte dos próprios eventos. A sabedoria estoica não era sobre produzir os resultados externos desejados através do estado mental correto. Era sobre manter a integridade interna, independentemente dos resultados externos. Essa distinção tem implicações práticas enormes. Quando você trabalha com causa e efeito no plano mental e emocional, com o objetivo de produzir resultados específicos no mundo externo, você está em território onde a decepção é inevitável. Porque o mundo externo tem uma quantidade enorme de variáveis que operam independentemente do seu estado interno. Negócios falham por razões de mercado. Relações terminam por incompatibilidade genuína. Doenças acontecem. Perdas acontecem. Quando você trabalha com causa e efeito no plano mental e emocional, com o objetivo de ser capaz de encontrar o que acontece com mais clareza, equanimidade e capacidade de responder com integridade, você está em território muito mais fértil, porque essa capacidade, desenvolvida ao longo do tempo, é genuinamente robusta diante das circunstâncias. A diferença não é apenas semântica, é o que separa a prática que fortalece de uma visita de uma prática que fragiliza. E há algo mais. O princípio de que o mundo externo segue o mundo interno, quando mal compreendido, pode se tornar uma forma sofisticada de negação. Se algo difícil está acontecendo, a resposta não é olhar para dentro e tentar ajustar o estado para que o difícil desapareça. Às vezes a resposta é aceitar que o difícil está acontecendo, sentir o que há para sentir, e então responder a partir de um lugar de clareza em vez de reatividade. A capacidade de permanecer presente com o que é difícil, sem precisar que seja diferente, é, paradoxalmente, a que mais frequentemente produz as condições para que as coisas mudem. Não porque você manipulou o estado interno para produzir o resultado desejado, mas porque a ação que emerge de um estado de clareza e presença genuína tende a ser qualitativamente diferente da que emerge de um estado de reatividade e medo. Rumi expressou isso de uma forma que continua sendo a mais honesta que conheço. A ferida é o lugar por onde a luz entra, não a ausência da ferida.
a ferida em si, encontrada com presença suficiente para que ela ensine o que tem para ensinar. Isso é causa e efeito no seu nível mais profundo. Não a manipulação do estado para produzir resultados. A disposição de encontrar o que é, com clareza suficiente para que o que você faz a partir daí seja genuíno. E o genuíno, ao longo do tempo, produz efeitos muito mais duradouros do que qualquer otimização de estado mental. A pergunta que fica, ao final, não é se você compreendeu os princípios, é o que você vai fazer com eles amanhã de manhã, e depois amanhã, e depois. Não como sistema de transformação em 60 dias, como forma de viver com mais intencionalidade o que acontece de qualquer jeito, o estado que você habita enquanto passa pelo mundo. Porque esse estado, acumulado ao longo do tempo, é o que você cria.